O time do Vasco é uma porcaria. E a diretoria do Vasco, pelo menos a que estava com o Salgado, é uma porcaria também. Porque vocês é que são culpados do que está acontecendo com o nosso amado Vasco da Gama. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, aquele like, pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Já botei aí o De Aranha, né, criticando essa gestão de merda no Vasco, porque aquele esquema no vídeo de hoje, né? Falou de Vasco, a gente traz aqui, eu vou trazer aqui um programa da ESPN de hoje, falando aí basicamente do planejamento do Vasco para essa Série B, né? Que foi terrível, mais uma vez a gente tá aí com essa dificuldade toda, temendo perder a vaga pro Londrina, Tombense, Sport, CRB agora. É inacreditável depois da gente viver aquele vexame no ano passado de uma 10ª colocação. A gente imaginava que esse ano não passasse por nenhuma dificuldade para conquistar o acesso e não é por aí. Mas antes disso, vamos trazer aqui algumas notícias aí, ó, bem importantes do nosso Vascão. Tá na tela para vocês, ó, a foto aí do Egnaldo, né, que se apresentou à seleção sub-20 do técnico Ramon, ídolo do Vasco, já foi treinador do Vasco. Uma imagem muito maneira pro Egnaldo, que vai estar vestindo a camisa da seleção aí de base, mas triste para nós vascaínos, um jogador que vai fazer muita falta aí contra o Grêmio, porque a gente espera, cara, que o Jorginho, que tá aí também, né, praticamente acertado com o Vasco, esteja vendo aí os jogos do Vasco e percebeu que é difícil você usar aí Raniel e Fábio Gomes hoje no Vasco, essas características de centroavante de 9, de área apenas, né? Ele viu aí que o Egnaldo é um cara que tem que jogar nessa função, porque é um atacante de mais mobilidade, cai pelo lado esquerdo, cai pelo lado direito, então ele sabe que o Egnaldo vai fazer falta contra o Grêmio, pelo menos espero isso, família vascaína. Outra informação também bem importante, né, do jornalista Lucas Pedrosa, né, que o Andrei Santos, Paulo Brax e Luiz Melo tá reunido aí com os empresários do jogador, com os familiares, e a renovação pode sair a qualquer momento, um contrato aí de 5 anos, show de bola. A gente tem que ter aí realmente um contrato longo com o Andrei, porque é um jogador que vai se entregar muito dentro de campo e sem sombra de dúvida uma futura venda aí para ajudar agora, né, a Vasco SAF. Então, duas informações aí bem bacanas aí sobre o nosso Vascão. Agora vamos seguir aqui ao nosso vídeo, aqui como eu coloquei o De Aranha aí no início do vídeo, criticando a gestão de merda, criticando o Jorge Salgado. Eu sei, família vascaína, que a gente fala aqui de treinador, a gente fala de jogador, mas o principal responsável da gente estar vivendo mais um ano de dificuldade na Série B, o principal responsável é Jorge Salgado. Se não bastasse o vexame do ano passado, a gente imaginou o quê? Que nesse ano a gente, vai se portar melhor, o Vasco vai confirmar o acesso, então a gente vive essa dificuldade aí, o medo de perder a vaga pro Londrina, Tombense, Sport, CRB, culpa dessa gestão de merda, culpa do Jorge Salgado. Se a gente fazer uma linha do tempo aqui nesse ano, nessa Série B, o Vasco tinha aí o Zé Ricardo, a gente imagina que com o Zé Ricardo a gente estaria numa situação melhor, mas quem criou essa instabilidade aí pro Zé Ricardo na primeira proposta que recebeu, meteu o pé, Jorge Salgado. Depois foi responsável aí, junto ao Carlos Brasil, né, a 77 não quis se meter na contratação do treinador, o Vasco vai e contrata o Maurício Souza, após o Maurício Souza perder pro Vila Nova e fazer a grande mágica, eu tenho que falar isso aqui, o cara tirou o Yuri, um dos melhores jogadores do time, e colocou o Zé Gabriel. Quem é capaz disso? Um treinador, né, que não tinha passado por lugar nenhum, escolhido aí por Jorge Salgado e Carlos Brasil. E agora o Vasco com o Emílio Faro não trouxe reforços, né, a gestão Salgado /777, e aí a gente está vendo essa tragédia toda. O que eu quero colocar aqui? Eu acho, na minha opinião de torcedor, minha opinião, Thiago, por isso que eu tô colocando aqui, quero o ponto de vista de vocês também, que os jornalistas que cobrem o Vasco, que estão lá dentro, também eles colocam gasolina, né, nessa fogueira, nessa merda que tá acontecendo, porque realmente, se são jornalistas e vascaínos, poderiam cobrar toda essa situação. Irmão, quem defende, quem é capaz de defender a escolha do Maurício Souza para conduzir o Vasco à elite do futebol brasileiro, pontuando que permanecemos no ano passado? Quem é capaz disso? Tem jornalistas vascaínos que defendem isso. É inadmissível, mas tem. Em nenhum outro time existe isso, mas no Vasco tem. Então acho que dentro desse cenário, esses caras que estão lá dentro, que tem mais credibilidade, né? Você vê que eles têm muita visibilidade, muita gente que assiste eles, então muito torcedor compra essa narrativa, compra as histórias que eles contam pro torcedor, só que eles
sem sombra de dúvida, não se coloca numa posição de cobrar as merdas que estão acontecendo. Se coloca na posição de apoiar e de tentar defender a tomada de decisão que está construindo mais uma vez essa dificuldade toda do Vasco nessa Série B. Então, quero passar aqui o programa da ESPN porque critica o trabalho que foi feito esse ano, que realmente é deprimente. O Vasco, mais uma vez, está com dificuldade numa Série B, família vascaína. Vamos lá. Ele está chegando, olha ele aí, ó. Jorginho vai assumir o Vasco. Olha isso aí, ó. Jorginho é o nome certo? Técnicos do Vasco nesta temporada. Zé Ricardo, 25 jogos, 58,7% de aproveitamento. Mas o Zé Ricardo sabe porque quis. Para ser feliz. Para ser feliz, né? Mas vou embora. Maurício Souza ficou apenas 8 jogos, aproveitamento de 45,8%. E aí ficou Emílio Faro, que era um interinão meio que efetivado, meio que sou interino, mas vou ficando. E aí aquela história parará, 10 jogos, 53,3% de aproveitamento. O problema é que é o seguinte, o Vasco está em quarto lugar, o Vasco perdeu pro Brusque. Tá lá na parte de baixo da tabela. E o Vasco deu uma sorte nessa rodada, né? Porque o Londrina, que podia encostar, perdeu pro Operário. O Sport também não venceu seu jogo, Tombense também não. E aí ficou ali aqueles 4 pontinhos lá, aquela diferença e tudo. Mas a sequência, os últimos 11 jogos do Vasco, você venceu 4 só dos últimos 11, é muito ruim. E o pessoal sentiu que aí vai ficar com o Faro ali, vai tocar o barco, a 777 assume, aí tem que esperar para ver qual treinador que eles querem. E aí não dá para ficar desse jeito. O Vasco falou, bom, vamos escolher um treinador agora para tocar o barco até o final, né? E a gente não sabe se o ano que vem vai ser o Jorginho ou não, como é que vai ficar essa situação com a SAF. Mas, nesse momento, é o nome certo? Olha, difícil, porque, pra mim, assim, o Vasco contou muito com o São Januário, assim, dependeu muito invicto do São lá, Januário. né? É isso. Só que não dá pra você não vencer fora de casa. Não tem como, assim. O Vasco, ele deu a sorte, / competência, de ter uma gordura. Porque o segundo turno muito fraco, assim. E aí, quando vence do Guarani dentro de casa, o Guarani só tinha vencido uma vez como visitante, tudo bem, toda a festa da torcida. Inclusive, parabéns à torcida, né? Porque nessa situação, a torcida tá maravilhosa. Continua ali firme e forte. Agora, fora de casa, perdeu os últimos 6 jogos e vai enfrentar o Grêmio agora fora de casa. Que, assim, com técnico novo, com o Renato Gaúcho. Só isso. Imagina babando, o Renatão lá. Exatamente, babando para dar respostas, porque o Grêmio também precisa dar respostas. Justamente por isso que trocou o treinador. E aí, na última coletiva, na partida contra o Guarani, o Emílio até falou, eu sou o treinador. Hoje eu sou o treinador, porque sou eu que tô aqui, né? Então, assim, as cobranças viriam para cima dele, não tem como. Por mais que, né, sabido de que não quero ficar, eu não sou técnico, eu faço parte da comissão física, sou funcionário do Vasco. Mas era ele que estava respondendo ali. E eu acho que a água também bateu pra ele. Porque nessa partida teve discussão com o torcedor, depois do jogo e tal, não sei o quê. A cobrança é muito forte em cima do treinador que, assim, tá tapando buraco. Não dá pra Sempre aceitar. claro. Você tem que como. entender. Aí, tá vendo? Naquele momento você tem que entender o torcedor. Eu sou torcedor de um clube que tá brigando pra voltar pra Série A. Clube grande, estamos falando de um clube grande pra caramba. Com a torcida que tem, pra voltar pra Série A. Ah, vamos tocar o barquinho aí com o treinador que é meio que interino, é meio que o treinador não sabe, vamos esperar a SAF. Que isso, gente? Não é a casa da mãe Joana. Né? Que isso aí? Que isso aí, pô? Estamos falando do Vasco, vai ficar tocando o barquinho assim, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos lá, como se fosse qualquer time, qualquer clube. Pô, é o Vasco, porque hein? se não sobe o planejamento de SAF é completamente outro. Exatamente. Gente, é o Vasco. Ah, tá na Série B, mas é um clube gigante, é um clube pra retomar sua grandeza, precisa voltar pra Série A, retomar a grandeza e pensar grande lá na... Claro, o momento é difícil, mas tem que começar a almejar coisas maiores lá na frente. Não dá pra... Gente, o Vasco não pode ser clube ioiô. E não pode ser clube acostumado a ficar ali na série B. Olha o tamanho da torcida do Vasco. Aí vai ficar tocando... Pô, é o treinador aqui, vamos segurar... Não é assim. Vai estar passando chapéu, vai pedindo esmola. Para com isso. Tava na hora de definir o treinador. Ah, pode não ser o melhor não, mas estava disponível e tal. Acredito que possa fazer um bom trabalho e tudo. Estava disponível. E aí resolve, o Vasco sobe. Aí já começa um planejamento para o ano que vem. O Vasco precisa ter uma certa segurança ali no G4 para pensar no que vem. Porque nesse momento, o Vasco não consegue nem pensar no ano que vem. Ele não sabe como é que é a SAF, não sabe o treinador, não sabe se vai ficar na Série B. Porque agora a realidade ali bateu e não tem essa certeza. E a sequência de jogos, para passar para você e para o Caco também do Vasco, é um negócio muito sério. É um negócio muito sério. Para um time que tem imensa dificuldade de vencer fora de casa e até de vencer nos últimos jogos, olha isso aí, ó. Vai pegar o Grêmio. O Grêmio, lá na Arena Grêmio. Eu sempre penso primeiro olímpico, aí eu corrijo mentalmente a Arena do Grêmio, né? Então vem babando, sempre. Vem babando e o Renato Gaúcho doido, né? Imagina. Aí depois tem o Náutico em casa. Esse jogo aí, 3 pontos. Não vem nem com conversa, não dá nem pra conversar. Negociar. Aí pega o Cruzeiro fora. O Cruzeiro líder. O Cruzeiro já tá na Série A. O Cruzeiro fora. Aí pega o Londrina, que nesse momento é um confronto direto, que é em casa. E aí depois tem o Operário fora. Quer dizer, dos próximos 5 jogos, 3 jogos são gigantes pro Vasco. Não pode perder esses 3 fora de casa. De jeito nenhum. Não é dizer que isso caiu de paraquedas. O Náutico em casa e o Londrina em casa tem que vencer. Náutico porque é o último e o Londrina porque, evidentemente, é em casa e é o confronto direto. Aí, ó. Ó a situação agora aí pro Fã de Esportes. Ó. Vasco, 45, né?
O Londrina, 40. E é bom lembrar, tem o Sport, 5 pontos, mas do jeito que o Vasco tá deixando pontos pelo caminho, gente, perder pro Brusque, 5 pontos pro Sport é nada. É que os caras também estão titubeando. Mas tem o Sport também ali, fungando no cangote. Será? Recente gente, do não dá. é muito melhor que do Com Vasco. SAF e tudo, o Vasco ano que vem continuar na Série B, independentemente de SAF, vamos falar da grandeza do clube, da história desse clube? Não dá. Fala, Pronto. O problema é o seguinte, que isso não caiu de paraquedas, né? Não, essas próximas rodadas são essas. Todo mundo sabia Claro, que tudo ia ser a tabela difícil. tá lá desde o começo. Assim como o Vasco teve a sorte de jogar os jogos mais difíceis em casa no turno, agora vai ter que visitar no retorno, vai ter que visitar o Sport, que inclusive o Vasco não conseguiu ganhar no Maracanã lotado. Vai ter que visitar o Cruzeiro, esse sim o Vasco conseguiu ganhar diante do maior público da Série B. Sim. Já teve que sair contra o Bahia e perdeu. Em casa bola ganhou. cantada. É. E aí você pega o que só agrava essa falta de planejamento, esse desleixo com o planejamento. O nosso quadro mostrou aí, é um turno inteiro com interinos. 10 jogos de um, 8 do outro. É um turno inteiro sem técnico. Não podia ter acontecido isso. E agora o mercado, eu também não sei se o Jorginho é o melhor nome, nem sou muito simpático ao que o Jorginho tem feito, principalmente nas coletivas, mas é o nome que o mercado indica. É o nome que o mercado indica. Acho que o Vasco foi bastante ligeiro nesse sentido, uma vez que o Jorginho se desincompatibilizou agora há pouco do Atlético Goianiense, né? Vem de um trabalho de razoável para bom. Se você olhar a Sul-Americana, na Suda o trabalho é bom, no Brasileiro o trabalho é ruim, sim, mas é um técnico aí, é um técnico que está na ativa, não é nenhuma invenção. Acho que o Vasco demorou demais, porque essa bola era cantada. Quem viu o turno sabia da importância daquela gordura inicial, embora com muitos empates, o time sem convencer, mas é daquilo que o Vasco está vivendo. Precisa de uma virada de chave. Parece que eles imaginaram que dava para tocar o barco com o Faro. Mas não tinha esse direito, né, William? Não tem. Não jamais, tinha esse jamais. Isso é pensar pequeno, né? Com todo respeito ao Faro, mas isso é pensar pequeno. Sem projeto, né, William? Exatamente, Caco. Ô, Caco, pelo amor de Deus, cara. É olhar Projetaram e falar... 2023, faltando ainda 6 meses de 2022. Exatamente. Tipo, ó, estamos aqui em 4º lugar, esse G4 já tá formado, não vai sair muito disso, o esporte não assusta, tão bem, se o esporte tá... Parece que é mais ou menos assim, deixa como é que tá pra ver como é que fica. Não é assim que se administra um clube, pô. E a sorte do Vasco é que, e o Grêmio passa por isso, acredito que o Bahia um pouco também. Tudo bem que as equipes ali estão chegando próximas, mas esses 4 têm muita vantagem porque os outros estão muito mal também, né? Sim. O nível está muito baixo na Série B, do Cruzeiro para baixo, está muito difícil isso. Ainda tem agora esse jogo contra o Grêmio na chegada do Renato, imagina a pressão que vai fazer a torcida do Grêmio sabendo que é o Renato. Me parece assim que o Vasco tá perdido no espaço. É um disco voador, sabe? Um pluct-plact-zoom, não vai a lugar nenhum, não sabe onde que é. Tá bem perdido o time do Vasco em termos de planejamento. E aí decepciona. Onde é que tá a SAF nesse aspecto aí? Onde é que tá o planejamento a longo prazo? Mas o Jorginho, claro que é um bom nome, pelo menos tardiamente, tem um técnico agora para poder, alguém que estava treinando no Atlético Goianiense com os problemas que tinha no Brasileiro, mas fazendo boa campanha na Sul-Americana, que não tem um trabalho tão difícil assim pelo que eu vejo do nível da Série B, mais em relação ao Vasco, em relação ao próprio Vasco, mas em relação aos adversários, olha, só um pouquinho melhor, um pontinho fora, uma vitória ali que o Vasco se consolida no G4, mas vai ser complicado por essa sequência de 5 jogos aí. Bom lembrar que já na próxima rodada, quando o Vasco pega o Grêmio fora, o Londrina pega a Chapecoense em casa. Né? Chapecoense que é 14º ali e tal, Londrina na briga. Se o Vasco tropeça. O Vasco perde pro Grêmio. O Grêmio joga em casa. O Grêmio é favorito contra o Vasco. Vencer e o Londrina vencer a Chapecoense, essa diferença pode cair ali para 1 pontinho e a diferença para o Sport se vencer seu jogo pode cair para 2, aí a coisa vai ficar mais... Tem Londrina e Vasco na sequência, menos mal. Se a gente está passando toda essa dificuldade, o problema tem nome, Jorge Salgado. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.